Olá, tudo bem? Estamos iniciando mais um programa Informação e Debate aqui na TV Floripa. Hoje, em Florianópolis, é feriado municipal, Dia do Município. E o povo do movimento social, do movimento sindical, não tem feriado, né? Por isso, hoje está dialogando e preparando o dia 24 de março, que é um dia nacional de mobilização em todo o Brasil, com uma pauta que tem principalmente 3 pontos: vacina já para todos os brasileiros, a questão do auxílio emergencial de R$ 600 e o fora Bolsonaro. E para a gente conversar sobre esse tema, nós convidamos uma série de lutadores sociais, líderes do movimento sindical e do movimento social. Estão conosco para conversar hoje o Wilson Santin, que é ex-deputado estadual e é uma liderança do movimento dos trabalhadores sem terra no Brasil e em Santa Catarina. Ana Júlia Rodrigues, que é presidenta da Central Única dos Trabalhadores em Santa Catarina. A Edileuza, que é da Intersindical e também do Sindicato da Saúde no estado de Santa Catarina. A Ingrid Assis, da CSP Com Lutas, trabalhadora também da educação, é exemplo da Ana Júlia, e o Neto Puerta, que é dirigente do sindicato do Judiciário, né? O Sinjusc, e também está aqui representando a Central Sindical CTB. Sejam todos e todas bem-vindas nesse diálogo, até porque as mulheres são maioria das convidadas para essa conversa, e que bom que esse é um tema da luta social histórico, e cada vez mais a gente percebe o crescimento da luta também do ponto de vista das mulheres, já que estamos no mês de março. E eu queria iniciar esta conversa conversando e pedindo a palavra do companheiro Wilson Santin, né? Depois ele volta a falar, mas o Santin vai ter que sair um pouquinho mais cedo da conversa por causa de um compromisso, então a gente vai começar com ele. Santin, seu cumprimento aos demais presentes, a quem está nos acompanhando, e também como é que você vê este dia de amanhã, 25 de março, um dia de luta para a classe trabalhadora. Boa tarde, Gilberto. Boa tarde aos telespectadores, os que nos acompanham pela TV Floripa. É uma honra, uma satisfação enorme estar participando desse momento, desse programa Informação e Debate. Quero saudar a Ana Júlia, presidente da CUT, a Ingrid, do SP Com Lutas, a Edileuza, da Intersindical, Sindicato de Saúde, e ao Neto Puerta, Sinjusc CTB, e a você, Gilberto, e toda a equipe aí da TV Floripa. Bom, esse Dia Nacional de Luta, estamos chamando de paralisação nacional, dia 24 de março, ele faz parte de um vasto calendário, de um importante calendário de lutas construído coletivamente desde alguns tempos atrás, mas, em especial, depois da realização da primeira plenária popular nacional, no dia 26 de janeiro, uma grande plenária de todos os movimentos sociais, sindical, popular, de igrejas, partido de esquerda, organizações, do conjunto da classe trabalhadora. Então, de maneira muito unitária e de maneira muito unitária e firme, foi aprovado essa luta dessas 3 grandes bandeiras, tão fundamentais, e a cada dia que passa, a gente percebe que elas são vitais, atuais e vitais, em defesa da vida. É o que estamos fazendo. A vacina já para todo mundo, nunca é demais a gente repetir e dizer, já pelo SUS, e junto com isso a defesa do Sistema Único de Saúde, né, Edileuza? E de investimentos para a saúde, defesa dos profissionais da saúde, trabalhadores e trabalhadoras da saúde, essa gente guerreira
essa gente batalhadora que estão na linha de frente. Outro dia nós estávamos vendo com a Ju aqui em casa as marcas das máscaras nos rostos dessas pessoas, dos médicos, das enfermeiras, é algo chocante, algo que nos choca e que nos indigna muito, a falta de atenção, a falta de respeito, a falta de consideração a esses profissionais por parte desse governo genocida que nós temos nesse país, que é o governo Bolsonaro. E aqueles que o seguem indistintamente são responsáveis no primeiro plano, o responsável número 1 por essa tragédia humana, sanitária, terrível, cruel e triste que nós estamos vivendo no nosso país, e que a nível mundial, mas agora no nosso país, nos dias atuais, nós responsabilizamos, sim, o governo Bolsonaro e aqueles que o seguem, nos estados, nos municípios e assim por diante. Então, quero me solidarizar em meu nome, em nome do MST, com todos os familiares, com todos aqueles que tiveram seus entes queridos vitimados pela pandemia do coronavírus. Quero me solidarizar com os profissionais da saúde, trabalhadores da saúde, aí, em nome aí da companheira Edileuza, e dizer que no dia 7 de abril, Edileuza, que é o Dia Mundial da Saúde, um dia estratégico para nós do Movimento Sem Terra, para todo o calendário de lutas colocado pelas nossas organizações da frente de lutas aí do Fora Bolsonaro e tal, mas é uma data que nós vamos focar, prestando solidariedade, fazendo documentos, levando solidariedade e doando alimentos. Nós vamos doar alimentos, cesta de alimentos da reforma agrária dos assentamentos para os trabalhadores e trabalhadoras da saúde. Pretendemos fazer isso nos 46 municípios do estado que nós temos assentamento, acampamentos, escolas ativas e tudo mais. E do dia 24, amanhã, dia 24, quarta-feira de março, a gente tivemos ontem, inclusive, só informando, é importante, uma reunião emergencial com membros da direção nacional do nosso movimento, e eu participei aqui pelo Estado, exatamente discutindo o dia de amanhã. Eu já vinha discutindo, obviamente, não vamos discutir o dia, do que fazer num dia antes, ou 2 dias antes, mas reforçando a nossa participação no dia 24 de março. Então, nós vamos participar de várias formas. Trancaço, então, em alguns pontos do país, às 5 da manhã, nós vamos fazer um tal de lockdown, um tal de trancaço, em alguns pontos estratégicos, em outros se somar com o pessoal que já tem as atividades, que daí é conjunto, à beira das BRs, nos municípios, em frente a prefeituras, Câmara de Vereadores. Então, nós vamos fazer aquelas ações simbólicas com faixas, bandeiras, cestas de alimentos para entregar para pessoas. Amanhã, então, são diversas, viu, Ana Júlia? São diversas atividades nesse sentido simbólico, não com muita gente, não dá de aglomerar, então é com as máscaras, é com gel, com a garrafa d'água, com todos os cuidados devidos, manter um distanciamento de cada pessoa, mesmo onde a gente vai fazer os atos, a gente sempre mantém um distanciamento, mas não hoje, inclusive, estou meio que prestando conta para vocês, o que é justo, porque nós estamos na luta para fazer as coisas acontecerem na prática, não basta só discutir e não ter as ações, daí não adianta nada. E agora está complicado fazer ações por causa da pandemia, é um novo jeito, é uma nova maneira, é um reaprender geral de todos nós, todos e todas. Então, nós vamos fazer essas faixas, nós vamos entregar alimentos aonde dá, e tinha um ponto que há entrevistas, então, na parte da comunicação, entrevistas nas rádios, nas televisão, gravar vídeos. Hoje, pela manhã, ainda gravei um áudio, fiz um áudio direcionando para os membros da direção estadual do MST, né, reforçando o que essa reunião de ontem à noite nós tiramos, nesse sentido da criatividade, da criatividade, da iniciativa,
a nossa linha, nossa palavra de ordem é fazer alguma coisa, por pouco que se faça, mas é fazer, fazer algo. E divulgar, e dar divulgação para aquela ação que nós vamos fazer. Então, companheiros e companheiras que estão aí, nós estamos juntos, fazemos parte, né? Todo mundo sabe, a gente faz parte dessa coordenação estadual, fazemos parte da coordenação nacional. É um calendário depois do dia 24 que segue, dia 28 é entrega de alimentos, abril, 1º de abril, lembrar e repudiar e condenar o golpe militar de 64. Não é uma coisa menor isso aí. Em tempos de fascismo, em tempos de ataque à democracia, aos direitos humanos, à luta dos trabalhadores e essas ações nefastas desses bolsonaristas, fascistas, neofascistas, relembrar, trazer a memória do golpe militar e o que significou para o Brasil não é uma coisa menor. Então, claro, isso aí serão ações bem simbólicas, carregadas de simbologia. A simbologia aí é a denúncia e é a afirmação da liberdade e da democracia. Nós defendemos a democracia. A democracia interessa principalmente aos trabalhadores e às trabalhadoras, em especial para quem se organiza e luta. Então, a defesa da democracia. Então, era isso, Gilberto, uma primeira parte desse meu depoimento. Estamos juntos, porque aproveito esse momento para dialogar com a sociedade, com os trabalhadores, trabalhadoras, com o povo em geral, para que nos manifestemos no dia de amanhã. Lockdown, parar tudo para enfrentar a pandemia e reafirmar aquelas 3 bandeiras estratégicas, que nunca é demais a gente sempre dizer: vacina já, a volta do auxílio emergencial, os R$600, pelo menos, até o final da pandemia. Isso que foi anunciado aí, nem de migalha não dá para chamar. E o fora Bolsonaro, que mais do que nunca, cada dia que passa, se torna uma questão vital para o Brasil e para o povo brasileiro. Okay. Devolvo, Gilberto. Okay. Obrigado, Santim. Nós vamos a um rápido intervalo comercial. Voltamos em seguida para ouvirmos os demais componentes desse debate aqui nessa conversa importante sobre o 24 de março. Fique ligado, voltamos já. Nesta cena está faltando cor, porque nesta cena está faltando vida. Mas para que essa vida possa voltar, é preciso vacinar professores e todos os que trabalham nas escolas. Protegendo a escola, protegemos as crianças, as famílias, as cidades e o país. Vacine a escola, que a vida volta. Uma campanha Cinti Santa Catarina. Voltamos com o programa Informação e Debate aqui na TV Floripa. Lembrando que você acompanha a nossa programação através do canal 4 da NET e também no canal TV Floripa do YouTube. Então, se inscreva no nosso canal, clique no sininho, receba as informações sempre que a gente colocar uma nova programação no ar. E ajude a divulgar as informações da TV Floripa. Nós continuamos aqui no debate com a participação da Ana Júlia Rodrigues, que é presidente da Central Única dos Trabalhadores de Santa Catarina e professora, também a professora Ingrid Assis, da CSP Com Lutas, a participação também da Edileuza Fortuna, que é do Sindisaúde e da Intersindical, e tivemos a participação também na abertura do Wilson Santim,
que é dirigente nacional e estadual do Movimento Sem Terra. O Santinho tem um compromisso, ele segue no seu compromisso e nós seguimos aqui no debate. Vamos falar, então, agora, eu acho que o Santinho, inclusive, na fala dele, ele abordou a questão do tema saúde, e que é, sem dúvida, quem está na linha de frente desse processo e desse debate. Então, eu queria pedir para a Edileuza Fortuna, que trabalha nesse setor, que pudesse falar um pouco do ponto de vista dos trabalhadores da saúde, como é que estão vendo esse processo que está sendo massacrante para essa categoria. Só abre o microfone, Edileuza. Perfeito. Tudo bem, Edileuza? Boa tarde, companheiros. Boa tarde, Gilberto. Obrigado pelo convite. Saudar a Ana Júlia, a Ingrid e o Neto. Tanto tempo que a gente não se vê, né? Nas correrias aí, a gente está afastado. Na fala do Santinho, passa um filme na cabeça da gente, né? Principalmente quando militante em defesa do SUS, todos esses anos aí, sabendo do desmonte que a gente vive dentro do Sistema Único de Saúde, e a necessidade agora de ver esse SUS funcionando e dando conta. E a gente tem feito o máximo dentro das unidades para dar conta, né? E também um filme, porque nos últimos meses, os companheiros sabem, apesar da vida pessoal não estar em debate, né? Mas quando a gente perde alguém da família por conta do Covid, aí acho que a coisa fica pior ainda, né? O debate envolve muito mais. Então, saudar a todos que perderam alguém da família, amigos, amigas, né? Que a gente vê passando todo dia, né? No Facebook, ou que recebe a notícia de perder alguém da família, um amigo, uma amiga. É muito triste, muito difícil. Não poder se despedir, não poder abraçar, não poder nada disso. E quando a gente está lá na linha de frente e vê os familiares todos os dias que atrás de uma notícia, né? Pelo menos um telefonema, alguma coisa também é um desgaste. Além do desgaste físico da marca da máscara que deixa no nosso rosto, eu acho que o pior ainda é o desgaste emocional que a gente tem vivido nos últimos tempos. Aqui em Santa Catarina, eu trabalho no Hospital Celso Ramos, na vigilância epidemiológica, que é o setor que lida diretamente com os números, os dados dessa pandemia aqui no estado. E a gente tem o contato direto também do paciente quando chega lá na porta das emergências, procurando por atendimento. E vê muitas histórias, né? Ouve e vê muitas histórias. Nos últimos 2 meses, eu acho que tem mudado essa característica, porque antes a gente via as pessoas mais idosas procurando. Hoje, a faixa etária dos pacientes que estão na UTI, elas estão entre 30 e 45 anos. E aí, eu posso lembrar do rosto de cada um dos que eu conversei nos últimos dias. Quando você vê o paciente chegar, conversa com ele, vai lá fora, conversa com a família e dali passa um dia, passa 2, aquele paciente está aguardando vaga de UTI e você ouve na televisão, chega em casa, ouve dizendo assim que a gente está com 96%, 98%. A gente está com mais de 100%, 150% de ocupação nos leitos de UTI. É uma grande mentira do governo federal, do governo estadual, de todos os governos estaduais. Porque quando temos pacientes entubados há mais de uma semana, com 30 anos de idade, esperando uma vaga de UTI, é genocídio que a gente está vendo no nosso estado, é genocídio que a gente está vendo no nosso país. E a palavra mais bonita que eu encontro para falar desses governantes, tanto aqui no estado, o secretário da Saúde, André Mota, o governador Moisés e toda a cúpula que está nos hospitais estão omitindo informações para a população, porque a gente tem visto isso. Então, eu acho que é importante esse debate, é importante esse dia de mobilização para a gente denunciar isso, para a gente denunciar o auxílio emergencial de R$150, que não é possível. Como é que as pessoas vão ficar em casa? Como é que as pessoas vão se cuidar com R$150 que não dá para ir no supermercado? Não dá para a gente manter os nossos filhos em casa com uma alimentação saudável. E saúde quer dizer alimentação saudável, moradia, cultura, tudo isso. Como é que a gente vai pagar a internet, né? Como é que a gente vai...
Sim. Como é que a gente vai pagar a internet para os nossos filhos ficarem em casa assistindo às aulas online, que é o que a gente defende, a vida dos professores e a vida dos nossos filhos? Então, o Dia Nacional de Luta amanhã, eu acho que é importantíssimo para essas denúncias. Infelizmente, a gente não pode sair para a rua, porque nós, da esquerda, a gente é consciente e a gente também faz, eu até anotei uma palavra aqui na fala do Santinho, a gente é resiliente, né? A gente está se inventando todos os dias para enfrentar esse momento difícil que a gente está vivendo. E nessa pauta que nos é colocado, eu gostaria de trazer mais esperança hoje para o nosso programa, né? Para a gente poder dizer amanhã vai ser melhor, amanhã vai ser melhor. Mas eu acredito que a gente precisa de muita mobilização, muitos outros dias 24 precisamos, nós servidores públicos, para discutir a reforma administrativa, a reforma da Previdência que vem aqui para o Estado, para continuar, para parar as aulas no Estado, porque só assim a gente vai conseguir reduzir esses números de transmissão. Para dizer também que o isolamento social, a testagem e a vacina é o que vai diminuir essa pandemia. E a gente não vê iniciativa de nenhuma dessas soluções, né? A vacina no estado de Santa Catarina, quando eu olho aquele azulzinho claro lá, eu vejo a dificuldade que a gente tem, e a dificuldade não é no sistema de imunização, que ele é muito bom da saúde. O problema está na irresponsabilidade do governo Jair Bolsonaro, que lá atrás não assinou o acordo de compra das vacinas. E hoje a gente está pagando esse preço, né? Não chega nas escolas para os professores, mal chegou para quem está na linha de frente, e que dirá chegar para esses que estão no supermercado, nas farmácias e aí por diante. Então, eu queria saudar a iniciativa do dia 24 e que muitos outros venham. E dizer que estou com saudade de abraçar todos os companheiros e companheiras, que eu acredito que logo a gente vai conseguir estar na rua gritando com megafone, no carro de som, né, Ana Júlia? Fazendo as nossas mobilizações e dizendo e denunciando para a população. Não sei se tem mais alguma questão, Gilberto, mas eu acho que era isso. Se deixar, eu vou falando aqui. É isso aí. Acho que todos temos muito para falar nesse momento, né? E você levantou... há uma discussão, uma polêmica, às vezes, nos grupos de WhatsApp, inclusive nas famílias, né? De quem é a responsabilidade. E os números dizem de quem é a responsabilidade. O Brasil, hoje, ele tem 50% das mortes de todo o continente americano. Ele tem o dobro de mortes dos Estados Unidos. Ele tem 25% das mortes do planeta. Nós somos 2,7% da população do planeta e nós temos 25% das mortes do planeta do ponto de vista da última semana inteira. Então, os números dizem a responsabilidade, e você, o Santinho, já levantaram pontos determinantes de por que a gente está nesse caos, e eu acho que a esperança, Edileuza, é a luta. E, nesse sentido, 25 de março, Ana Júlia, traz isso. E como é que foi essa construção do 25 de março? O que está previsto para este 24 de março, desculpe, o que está previsto para essa data? Como é que será a mobilização e a movimentação completamente diferente de outros tempos? Boa tarde, Gilberto. Agradecer pelo convite, né, da Informações e Debate, cumprimentar a Ingrid, né, que está aqui, a Edileuza, né, e o companheiro Neto. São companheiros que a gente sempre esteve aí nas linhas de frente juntos, né, construindo, né, uma pauta unificada, e que não é de hoje, né, Edileuza e Ingrid e Neto. Nós estamos aí desde 2016, 17, 18, 19, 20 e 21, pior do que os outros todos, né? Então, acho que é importante buscar essa construção unitária com as centrais sindicais, com os movimentos sociais, como já falou o Santin, né? Então, essa construção nossa, ela não começou esse ano, né? Acho que nós começamos a construir a unidade do movimento sindical, Neto, foi em 2018, em 2020,
em torno de 20 de março, por aí, que nós fizemos uma carta, lembram? Fizemos uma carta denunciando e solicitando que o governo do estado chamasse o lockdown no estado, que suspendesse as aulas, as atividades não essenciais. Desde lá, nós não tivemos mais trégua, tá? Se nós formos resgatar todas as correspondências, todos os manifestos, abaixo-assinados, são muitos no estado, né? E nós indicávamos de quem seria a responsabilidade. A Edileuza e Santim foram felizes que nós temos responsáveis por isso. Nós temos o governo federal é responsável, é genocida, é responsável, porque ele ainda continua insistindo que não precisa ter lockdown. Ele perdeu há pouco no Supremo, né? Agora há pouco saiu ali que ele entrou contra o Distrito Federal, contra a Bahia e o Rio Grande do Sul, que estavam com medidas de restrições. Então, a população, ela assiste muito os meios de comunicação que falam a linguagem que o governo quer. Né? Fala a linguagem do governo do estado de Santa Catarina, que se livrou do impeachment e que hoje ele deve à iniciativa privada, que deve aos empresários de Santa Catarina ele estar no governo. Ele não vai deixar de ser genocida junto com o Bolsonaro, porque ele está sendo irresponsável, está matando catarinenses em nome do lucro, né? E que o lucro não pode estar acima da vida. Não adianta os empresários saírem com a nota, com o manifesto, ação pela vida. Que ação pela vida? Colocar uma ambulância e ir na casa do paciente e ficar, que nem a Edileuza falou, ficar lá esperando o leito? Não é isso que nós queremos que os recursos do SUS, os recursos vão para os hospitais, contrate profissionais. A Edileuza já colocou aqui a exaustão dos trabalhadores na saúde. Então, será que a população, essa empatia da população é tão perversa que não percebe que precisa cuidar-se daquele que precisa sair todo dia de manhã, cedo, para ir para os hospitais? Então, quando a gente pede isolamento social, ninguém está dizendo que não quer trabalhar e quer ficar em casa, mas a gente está pedindo para aqueles que não precisam sair, que possam fazer remoto e que deixam aqueles que estão no serviço essencial sair. A educação, para atender o mercado, eles transformaram a educação em um serviço essencial, para atender as escolas particulares. Mas o vírus mata professor da escola pública e mata professor da escola privada. Mata pai da escola pública e mata pai da escola privada. Mata aluno da escola pública e mata aluno da escola privada. E não são poucos, Gilberto, Edileuza, Ingrid, Neto. Se nós colocarmos hoje, até hoje numa reunião do Cinti, eu pedi, amanhã tem assembleia, tem que ter pelo menos não são números, mas a gente tem que dizer, ó, já matou 20%, 10% de quem estava no trabalho presencial. Todo dia tem uma morte de um professor, de uma professora ou de um servidor da saúde nas regiões mais afetadas do vírus, e que quase são todas, né? Então, essa construção do dia 24 para tudo, né, além dos 3 itens da pauta, a gente tem a questão da cesta básica, né, porque não se tem saúde se não tem alimentos, né? E quando a gente defende R$600, quem defendeu R$600 foram as centrais sindicais e os partidos de esquerda. O governo já começou lá naquele tempo com 250, e agora chega na vergonha de R$150, enquanto milhões são comprados com picanha, com cerveja e com leite condensado. Será que a população não percebe isso? Onde é que está o roubo? Quem é que está roubando do povo, tirando o alimento, o leite da criança que precisa, do pai que não pode trabalhar? Então, nós queremos defender o emprego também, né? Além de tudo, nós temos que defender o emprego, que os empresários sejam justos. Se não precisa, deixe esse trabalhador em casa, mas mantenha o emprego dele, mantenha a renda dele, porque não adianta, vai precisar de outro trabalhador. Só que isso está tão colocado que as pessoas precisam trabalhar, precisam se alimentar, que estão entre ou morrer de fome ou morrer do Covid. É isso que está para o trabalhador hoje. Agora, os empresários que defendem que os trabalhadores devem voltar e que não deve ter lockdown, eles pegam um jatinho e vão se tratar em São Paulo. Mas São Paulo também já não tem mais leito. São Paulo também já não tem mais leito nos particulares, né? Agora, pega o papagaio de pirata aqui de Santa Catarina. Ele foi se tratar em São Paulo.
Agora, ele tira foto, faz vídeo com os trabalhadores sem máscara. O que vai acontecer com esses trabalhadores? Né? Então, todos os cuidados. Então, acho que essa construção do dia 24, quando a gente diz para tudo, é para que o trabalhador fique em casa. Nós precisamos, o Brasil precisa parar 15 dias, que para que contenham, que os leitos da UTI baixem, que tenham mais baixa de pessoas hospitalizadas. Mas nós queremos a vacina. Queremos vacina e temos que acompanhar a vacinação no Estado. Né? Porque o governo do Estado de Santa Catarina, ontem, estava lastimando a morte de um empresário. A morte de um empresário. Todos os dias morrem centenas de pessoas em Santa Catarina, trabalhadores, pais, mães, tios, avós de famílias, que são vidas sendo ceifadas e que não voltam. Ele não foi nem um dia lastimar a morte de um professor, de um enfermeiro, de um médico, de um trabalhador, de uma construção civil. Daí o empresário vai fazer falta. Todos estão fazendo falta. A vida não tem retorno, o lucro pode se recuperar. Então, amanhã no Estado, nós teremos assim atividades simbólicas, tá? Simbólicas, com faixas, em terminais de ônibus com cartazes, 2, 3 pessoas, né? Nada de aglomeração, né? Para evitar isso, nós somos responsáveis, nós não vamos fazer isso. Se nós estamos pedindo para que a população fique em casa, quem não precise sair, nós temos que dar o exemplo de que, para nós vencermos a guerra, nós temos que estar com os soldados em pé. E essa guerra, ela tem nome, tem o vírus, que é invisível, mas tem o governo federal que está sendo inimigo do povo brasileiro. Então, e nós temos que derrotar ele. E para derrotar ele, nós vamos usar os carros de som, vai ter carro de som nos bairros, dialogando com a população da importância do auxílio emergencial, da importância do isolamento, da importância da vacina, né, da proteção dos empregos, da defesa dos serviços públicos, né, porque eles tentam dizer que serviço público é o que mais suga dos recursos do governo federal, só que eles não colocam quem são os servidores públicos, o alto escalão, daí eles atingem Edileuza, que é enfermeira, eu que sou professora, Ingrid, o Neto, esses que serão atingidos pela reforma administrativa. O alto escalão não será. Então, vai faltar professor, vai faltar enfermeiro, vai faltar médico e vai faltar serviços públicos. Então, nós precisamos dizer para a população que essa PEC 32 não pode passar. Então, amanhã é um dia de nós defender os serviços públicos, defender o auxílio emergencial, a vacina, ficar em casa, usar o álcool e usar a máscara corretamente. Então, essa campanha que nós estamos fazendo, e vamos fazer de Edileuza, sim, dia 7, uma grande mobilização em defesa dos trabalhadores da saúde, em defesa do SUS, que o SUS é nosso. Muito bem. Tocaste num ponto que é a cara do governo, né? E o Neto, esses dias a gente conversava sobre o debate da reforma administrativa. Este governo, além de não proteger a população, além de jogar as pessoas mais vulneráveis para a luta diária em busca do pão de cada dia, porque não tem como ela ficar em casa e se proteger se ela tem que ter comida na mesa do filho de manhã, à tarde e à noite, e não está tendo. Uma quantidade enorme de famílias hoje catarinenses, brasileiras, não estão tendo comida na mesa. Isso é uma situação muito grave. Mas este governo, além de não fazer isso, de não buscar vacina, ainda aproveita a pandemia para passar uma reforma, um projeto ultraliberal, que é terra arrasada, vender patrimônio público, enfim, fazer tudo aquilo que o Guedes se propôs a fazer. Porque às vezes a gente bate no Bolsonaro e esquece que o Guedes é que está fazendo e tocando o projeto estruturante desse país. A reforma administrativa é uma das granadas que está no bolso do trabalhador, como bem disse o Guedes naquele vazamento da reunião do Ministério, daquela reunião infame do Ministério do Bolsonaro, Neto. Exato, né? Inclusive naquela reunião ministerial, né, de abril do ano passado, foi a questão que está acontecendo agora, que é a abertura para passar boiada, né? E é literalmente isso que eles estão fazendo. E então a gente inclusive tem que
a gente precisa parar de chamar... Primeiro, boa tarde, né, gente? Por favor, desculpem. Que a gente está junto há tempo aqui, né? Não, e aí vai fervendo a cabeça, né? Boa tarde, Ingrid, Edileuza, Ana Júlia, Giba. Obrigado pela oportunidade. É fundamental esses espaços, porque eu estava, antes de entrar aqui no ar, observando a mídia para ver se estavam falando sobre as manifestações que já estão acontecendo hoje, porque em alguns lugares já estão falando, e não tem nada, obviamente, né? Eu vi no Brasil, de fato, que tinha uma chamada de uma manifestação em São Paulo dos entregadores, né? Dos entregadores antifascistas que estão fazendo em São Paulo. Aí tinha uma chamada, de resto, nada. Mas tem coisa acontecendo, inclusive nós já temos programação para hoje rolando. Então, o que nós estamos falando é de um projeto, né? Nós não estamos falando de incompetência, de que não sabe o que está fazendo, que o Bolsonaro é louco, que ele é burro. Não, nada disso, ele sabe exatamente o que ele está fazendo. Isso é um projeto deliberado de destruição do Estado, em benefício de poucos, né? De muito poucos, cada vez menos, né? Inclusive, é importante a gente, que se fala muito sobre a questão de intervenção do Estado, né? Na economia, etc., etc. O fato é que no capitalismo a intervenção sempre existiu. Ela sempre existe a intervenção. A grande questão real é em benefício de quem? E a gente tem um exemplo claro nessa mesma pandemia, que foi em abril do ano passado, 1,2 trilhões, de 3 trilhões, foram repassados para os bancos, né? Para linhas de crédito, etc., etc., mas foi repassado para os bancos. Agora, o auxílio emergencial foi limitado a 44 bilhões de reais, que não é nada. Não é absolutamente nada. Então, efetivamente, nós estamos falando de um projeto deliberado, e a Edileuza, antes, eles estavam comentando sobre as marcas, né? Tem uma música Na Pele, o nome da música, que é interpretada pela Pitty e pela Elza Soares, que ela fala assim: se essas são as marcas externas, imaginem as de dentro, né? Então, é mais ou menos isso que os servidores da saúde estão passando, e desde já me transmito a nossa solidariedade tanto aos profissionais da saúde quanto aqui em Santa Catarina. Nós estamos falando de 10 mil vítimas, né? Logo, logo nós vamos atingir 10 mil vítimas dentro desse estado. Então, e a Ana Júlia comentou, né, que a gente já vem construindo isso desde antes. Na verdade, 2016 não terminou ainda, né? Essa que é bem na verdade. Depois do golpe de 16, efetivamente não se parou, né? Em 2017, se conseguiu fazer uma grande greve geral naquela época, né? Se resistiu à reforma da Previdência naquele momento. E aí, enfim, depois, em 2019, ela acabou sendo passada, e, enfim, e a gente vem nesse trabalho de resistência, né? Chamando a atenção para alguns dados que dizem respeito à materialização desse projeto do governo federal e do governo estadual, do qual o governo estadual se alinhou absolutamente. A gente teve um momento em que o Moisés se afastou do Bolsonaro, mas por conta do impeachment, que quem salvou o Moisés do impeachment foi uma intervenção do Bolsonaro, uma intervenção direta do Bolsonaro, e desde então ele reza absolutamente a cartilha do Bolsonaro, né? Então isso tá muito claro, esse alinhamento, né? E uma das formas de materializar esse projeto do governo federal e estadual são as reformas que estão sendo propostas, né? E aí são 4 PECs que foram apresentadas. Uma passou, né, que é a 186, mas era a 186, a PEC 186, a 187 e a 188, que faziam parte de um pacote chamado Mais Brasil. A PEC emergencial, que se chamou agora, inclusive, não é por conta do auxílio emergencial, né? Foi uma infeliz coincidência, porque esse nome já tinha antes, né, a PEC emergencial, a PEC 186, e a PEC 32, que é a reforma administrativa que está sendo pautada agora.
Em Santa Catarina, a gente tem já engatilhado para depois do impeachment, que inclusive é dia 26, agora, sexta-feira, está marcado para o julgamento, e a tendência é de ser arquivado, né? Então, o Moisés vai continuar. A partir do término do processo do impeachment, iniciam-se aqui a apresentação dos projetos de reforma, e aí é mais uma frente de batalha aí que a gente tem. Então, dentro dessa perspectiva, a gente tem uma efetiva destruição do Estado, né? Dentro do serviço público, e essas reformas elas atacam frontalmente o serviço público, 49%, quando a gente fala de serviço público no Brasil, 49% diz respeito à saúde e educação. Então, praticamente a metade, a gente, quando fala de serviço público, é saúde e educação. O que a gente pode dizer de um presidente que não genocida, de um presidente que, em meio a uma pandemia, precariza o serviço de saúde? Que outro nome a gente pode dar? Enquanto outros países estão fazendo o contrário. E aí, vamos combinar, nós não estamos falando da Venezuela, de Cuba, da China, nós estamos falando dos Estados Unidos, da Alemanha, da Itália, da França. Eles estão investindo nos serviços públicos, investindo em educação para sair da crise, né? E a gente está fazendo o caminho inverso, né? Outra questão importante que se fala do serviço público como se todo mundo fosse Marajá, e acho que foi a Ana Júlia que comentou, né, de quem não está, né? O alto escalão do serviço público está fora das reformas. Magistratura, promotor, procuradores, alguma coisa da segurança pública também acaba ficando fora. Esse alto escalão está fora. Todos os demais entram. E aí nós estamos falando de 53,1% dos serviços públicos recebem até 4 salários mínimos. Até 4 salários mínimos. Ou seja, nós não estamos falando de gente que faz carreata de SUV com teto solar. Então, é fundamental essas manifestações. Ou, como eu comentei hoje, já começou em Joinville, né? Se começou manifestações em Joinville. Amanhã vai ter ato em Florianópolis, Blumenau, Joinville, Chapecó, Criciúma e Lages, né? Que a gente conseguiu organizar. Então, é fundamental. A gente percebe que o caldo não está grosso, mas ele está esquentando, né? O caldo está esquentando e a tendência é de a gente conseguir se reinventar, como a Edileza comentou. É muito difícil porque o que a gente estaria fazendo hoje? Estaria na rua, né? Certamente estaria na rua. Então, a gente tem que se reinventar e buscar forças, né? Sabe-se lá de onde, porque a gente também tem os dilemas para resolver. Mas eu acho que daqui para frente existe uma tendência de fortalecimento dessas lutas, intensificação dessas lutas, e a gente tá aí para isso, né? Acho que fora Bolsonaro, antes de qualquer coisa, vacina e um auxílio digno aí para a população. Obrigado, Neto. E agora eu queria chamar a Ingrid Assis, que é da CSP com Lutas, e que também traz aqui a sua visão sobre essa construção do 25 de março, do ponto de vista geral e também do ponto de vista da educação, já que a Ingrid também é da área da educação, que tem vivido essa polêmica com muita força, em função, inclusive, da exigência em Santa Catarina para que haja aula presencial. Eu queria colocar aqui só para a Ingrid comentar, é o fato da Assembleia Legislativa ter aprovado uma lei transformando a aula, a educação no serviço essencial, e ela é do ponto de vista da necessidade do ser humano, mas transformando do ponto de vista de trabalho essencial, que obriga a ter aula durante a pandemia, o que é uma hipocrisia e um absurdo. Esta mesma Assembleia trabalha hoje com, no máximo, 3 pessoas por gabinete, os gabinetes são gigantes, tem umas 4 salas por gabinete, ninguém que é de fora da Assembleia entra lá. Então, quem propõe, quem prega o discurso não cumpre o que diz, porque os deputados estão se cuidando. Então, nós temos cidadãos e brasileiros de primeira e de segunda categoria, aqueles que podem
que têm o direito de se cuidar, de se preservar e de viver, e aqueles que podem ser descartáveis e jogados para a rua para poder viver e para se contaminar. Tudo bem? Seja bem-vinda, Ingrid. Então tá, primeiro saudar aí, obrigada pelo convite, Gilberto, aí, agradecer a TV Floripa, nossa, saudade mesmo, né, que a gente sente saudade até das brigas, das divergências que a gente tem, mas que nesse momento tem se tornado muita unidade, né, saudar aí a Edileuza, Ana Júlia, o Neto, o Santinho, que não está mais aqui entre nós agora, mas está aí nessa unidade, né, e é muito importante, né, tudo isso que tem acontecido, porque é isso, né, o governo, como você colocou, o governo de Santa Catarina, que a todo momento quis se diferenciar, de uma forma totalmente hipócrita, dizendo que não estava ligado ao governo Bolsonaro, e que, na verdade, segue a mesma cartilha, né, e segue a mesma cartilha na questão da educação, quando se coloca que é essencial, mas que desde que assumiu o governo nunca se colocou realmente preocupado com a educação e fazendo o investimento necessário para que ela se torne uma pasta realmente essencial, né? E nesse sentido, a questão da pandemia mostra isso de uma forma mais escancarada, né? Nós não temos há muito tempo escolas com uma estrutura adequada, né? Nós temos escolas que hoje ainda estão com um sistema de esgoto totalmente inadequado, que não estão funcionando nesse momento porque não tem condições. Nós temos escolas que não têm água, nós temos escolas que não têm sabão, né? Então, é muito fácil dizer, vamos abrir a escola, colocar álcool em gel, entregar para alguns professores máscaras que não são adequadas, que é o que a gente vê hoje, né? E não fazem nem o papel essencial, né? Que seria testagem, colocar os professores, como já foi colocado por diversos cientistas que deveriam até estar na frente, até de estar incluso na mesma tabela ali, né? No calendário que os profissionais da saúde, né? Porque a gente sabe que realmente tem um colapso muito grande, né, nas crianças que estão afastadas, dos adolescentes, e até mesmo os profissionais, né? A gente sabe que aquele contato diário ele é muito importante para o aprendizado, né? Então, a gente não tem a gente tem, na verdade, um total descaso do governo a esse papo de que a educação é essencial, é somente para garantir o lucro, né, do ramo empresarial aí, da educação privada, e com isso dizer que os professores da rede pública não querem trabalhar e que estão se negando, que isso é uma grande mentira, porque durante toda a pandemia, desde o dia 16 de março, lá, quando foi anunciado que a gente ia entrar em quarentena, houve sempre uma preocupação de estar sempre em contato com o aluno. Depois houve um investimento que é alegado pelo governador de uma forma que a gente não consegue entender, muito alto, no qual é um suporte que é totalmente inadequado para a gente trabalhar mesmo à distância, né? Não houve uma preocupação com a saúde dos profissionais da saúde que já vem sofrendo há bastante tempo, né, com problemas psicológicos, houve muita pressão, né, nenhuma forma humanitária ao se tratar tanto com os profissionais e também com aqueles que não tinham acesso à internet, né? Não só à internet, mas a gente sabe também que hoje a gente tem na comunidade escolar aqueles alunos que a única refeição é feita na escola, né? Então, tem denúncias já sobre isso, uma alimentação inadequada, né? Um dinheiro que se diz que se investiu na educação, que as contas não batem, né? Então, uma cascata de erros, né? Que se hoje a gente vê um colapso da saúde, um colapso hospitalar, e que, infelizmente, né, alguns cientistas já colocam que a gente pode ter um colapso funerário, né? E se a gente não conseguir fazer com que o governo tenha consciência, né, e tenha coragem de dizer que as escolas elas devem ser fechadas para preservar as vidas, nós vamos vivenciar o que nós vivenciamos, por exemplo, lá em Manaus, né? Hoje nós temos um memorial dos profissionais da educação. Nós não queremos ser lembrados como pessoas que passaram por aqui e tiveram suas vidas perdidas por negligência do governo, né? Então, há uma luta hoje do magistério,
né, em defesa da vida. As aulas não estão paralisadas, a greve não significa que os estudantes ficaram sem aulas, foi buscado outras ferramentas para que essas aulas pudessem chegar, e todos os profissionais que aderiram à greve em defesa da vida estão fazendo isso de uma forma muito comprometida, e de alertar também a comunidade que é preciso fazer essa restrição, porque na escola é um local que a gente tem muito contato. No mínimo, a gente tem professores que têm 300 contatos diários, né? Então, onde a gente está toda hora tendo alerta dos cientistas que precisa de distanciamento social, isso não acontece nesse momento porque o governador ignora toda a ciência e diz que os alunos têm a educação em Santa Catarina tem capacidade de funcionar 100%, por exemplo, presencial. Isso é uma grande mentira. E quando se fala e se oferece o 100% remoto, que é uma opção aos pais, também é uma grande mentira, porque a partir de agora, nessa semana, alguns municípios estão tendo acesso à aula 100% remota, começando agora. E os profissionais da rede pública, da rede estadual, muitos ainda nem começaram, os alunos do ensino fundamental nem iniciaram as aulas de forma remota. Então, é uma grande mentira. Querem pressionar totalmente a população a levar os seus filhos para a escola de uma forma irresponsável, mas a gente está tendo um reflexo, né, uma resposta da população, onde já vem negando o envio dessas crianças às escolas, e isso tem sido importante, né? Mas não basta apenas a população ter importância se o Estado não assume a sua responsabilidade, né? Tem que garantir que essas famílias possam ter condições de fazer essa restrição social, né? O lockdown, o isolamento, o que quiserem chamar, mas é preciso acontecer o distanciamento social. E, para isso, a gente precisa garantir que esses alunos tenham uma alimentação adequada, não aquele kit vergonhoso que foi renegado por vários nutricionistas, né? A gente ter com que os nossos profissionais da educação tenham material adequado, né? Que sejam preparados de uma forma adequada, sem essa pressão total no meio de uma pandemia, onde a gente vê tios, pais, irmãos morrendo ao nosso lado. Como a Edileuza bem colocou aqui, nós não temos estrutura nenhuma mais hoje no Estado para receber pacientes com sintomas graves, né? Então, isso significa que qualquer pessoa que for contaminada e tiver um agravamento, essa pessoa ela vai morrer, né? E toda essa conta ela tem que ser, sim, jogada nas costas, nas mãos do governador Moisés, que segue a mesma cartilha do governo genocida do Bolsonaro e Mourão e toda a sua equipe, que segue sustentando essa política pensada aí para massacrar a classe trabalhadora, né? Então, o dia 24 de março é um dia que a gente tem para fortalecer essa resistência, né, contra o genocídio ao povo brasileiro, que vem sendo cometida aí por esse desgoverno, né? Tem um amplo calendário de lutas que está sendo construído de uma forma muito unitária aqui em Santa Catarina, né, com as entidades sindicais, com a sociedade civil, com os movimentos sociais, né, que nos unifica aí por 3 bandeiras que são essenciais para que a gente possa sair, diminuir essa crise que a gente vem enfrentando, né? Hoje o Brasil é uma vergonha internacional, né? Nós somos o epicentro aí da pandemia, então vacina para todos já é essencial. O auxílio emergencial, a gente tem unidade aí por R$600, mas mesmo com R$600 a gente sabe que é insuficiente, né? O mínimo seria importante garantir para aqueles que realmente precisam um salário mínimo para a gente, no meio desse turbilhão da carestia, né, de tudo para sobreviver. Então, no mínimo, seria o adequado um salário mínimo, mas nós temos unidade aí nesse momento de garantir R$600. A gente sabe que hoje a gente não está conseguindo mais garantir aquela solidariedade que tinha do povo, de garantir alimento daqueles que estavam precisando, porque o auxílio emergencial, mesmo sendo pouco, fazia com que essas pessoas que estavam recebendo esse pouco conseguissem ser solidário a outros que não tinham acesso nem aos R$600. E isso hoje não é mais possível. E mesmo vindo hoje os 150, 175, 250, 350, que seja, que a gente não sabe, não entende muito bem como vai ser, não vai ser o necessário para que a gente saia dessa crise econômica.
né? E mediante a tudo isso, a gente está sendo empurrado para a barbárie, né? E colocando aí o Estado colocando o lucro acima da vida. Nós tivemos essa semana aí uma carta assinada por 500 economistas, né? E para ver ao ponto que nós chegamos, né? Que alguns economistas aí de peso já se colocam, já começam a entender que não há movimentação da economia sem a massa trabalhadora estar produzindo. Isso a gente alerta já há muito tempo. Essa nossa guerra, é uma guerra assim, declarada contra o Bolsonaro, porque a gente já sabia, muito antes dele ser eleito, em 2018, que não seria tempos fáceis, porque a gente tem um governo de extrema-direita promovendo uma ofensiva ideológica conservadora e, ao mesmo tempo, desmonta as políticas públicas em meio a uma pandemia. Então, não se tem um combate à pandemia e ainda tem um desmonte total aos serviços públicos. E esse desmonte total vai resultar num agravamento ainda pior, né, da situação de todos os brasileiros que dependem de saúde pública, de educação pública, de segurança, né? E no meio disso tudo aí a gente tem que dizer, né, que essa crise ela tem uma cara, né? E as pessoas que estão sendo atingidas são as mulheres, né, os negros e negras, os indígenas, os LGBTs e os imigrantes. Né? Enquanto isso, os banqueiros, os grandes empresários continuam sustentando, né, essa política genocida, negacionista, garantindo o seu lucro, né, e, infelizmente, levando a vidas de milhares aí à morte em defesa do lucro. Né? Então, é muito triste tudo que a gente vê. É muito difícil para nós, enquanto dirigentes sindicais, saber que, nesse momento, nós não podemos convocar a população para a rua, mas que seria necessário. Mas nós continuamos pressionando o Estado para que tenha coragem, né, e tome as decisões que são apontadas pela ciência para que a gente saia desse colapso. Isso, Roberto. Obrigado, Ingrid. Então, nós vamos agora para o fechamento, né? Vou passar aí para cada um dar um recado final. Eu queria agradecer, antes de vocês falarem, inclusive, a contribuição maravilhosa que cada uma e cada um trouxe para esse debate, né? É um time muito qualificado que está aí representando as diversas centrais sindicais e que a gente da TV Floripa fica honrado de ter a presença de vocês neste programa para dialogar sobre um tema tão relevante. Então, eu vou começar de novo com o Santin, já se despediu lá no início, né? Agradecemos também a presença do Wilson Santin, do MST, que esteve aqui conosco, né? Teremos outras oportunidades para conversar com ele também, como teremos outras oportunidades para conversar com cada um de vocês. Eu queria passar, então, para a Edileuza, para ela dar o seu recado final, agradecer a tua presença aqui, Edileuza, e, em seu nome, dizer que a gente está, assim, torcendo muito e sendo muito grato à luta do povo da saúde, que tem feito uma batalha incansável nesse momento tão drástico da pandemia em Santa Catarina e no Brasil todo. Obrigada, Gilberto. Obrigada a todos os companheiros e companheiras pela solidariedade, né? Com certeza a gente tem vivido dias difíceis dentro dos hospitais, né? Nunca foi fácil trabalhador, né? Para nós a vida nunca é fácil, né? Para nenhuma categoria. Mas dentro da saúde, com certeza, tem sido muito difícil, porque a gente contabiliza, nos últimos tempos, muitas mortes, e isso traz uma carga muito difícil para todos. Em várias falas aqui eu me emocionei ouvindo, acho que já é efeito disso. E eu acho que amanhã e todos os dias de luta, a gente precisa lembrar todos os mortos que essa pandemia está deixando. Para nos próximos anos de luta por uma sociedade justa e igualitária, a gente destruir o sistema capitalista, transformar essa sociedade e colocar de preferência no paredão todos esses genocidas. Porque não é possível você precisar de um respirador básico para uma pessoa e ela não conseguir para sobreviver. Precisar de medicamentos sedativos e não ter. Então, eu acho que
todas as lutas pela transformação da sociedade passa pela luta por educação e por saúde de qualidade, e pelo fim desse monopólio de farmácias que a gente vê em todo o mundo. Então, saudar as centrais sindicais, saudar todos os partidos de esquerda que têm tomado a frente nessa resistência no nosso país, e espero que a gente consiga, nos próximos anos, reverter todos os golpes que a gente já vem sofrendo desde 2016, né? Todos os golpes contra os trabalhadores, contra a população mais pobre das periferias desse país. Saudar os companheiros, agradecer e dizer que amanhã a gente tem todas essas lutas, né, que já vão começar de manhã cedo, lives e assim por diante. Os trabalhadores da saúde, a gente vai também fazer um ato simbólico, né, no Hospital Regional, convidar todos os companheiros que puderem, com todas as medidas de segurança, às 14 horas, até porque é um hospital de referência, um dos maiores que a gente tem, e que agora eles costumam dizer que emergências viraram UTIs. A gente afirma que não é, a gente tem uma UTI no Hospital Regional, uma UTI de cardiologia. Aquelas outras unidades que estão dando nome de UTI não é. Então, acho que todo mundo aqui precisa refletir sobre esses dados que estão aí e agradecer mais uma vez em nome da Intersindical, em nome do Sindicato da Saúde, por cada um de nós permanecer firme nessa luta, que eu acho que já é uma grande vitória a gente permanecer firme, saudável, física e mentalmente. Obrigada. Obrigado, Edileuza Fortuna, da Intersindical e do Sindsaúde, que a sua emoção toque o coração de muito mais gente, já que você está representando aqui o setor que mais tem lidado com essa dor do povo brasileiro, e que a gente possa despertar a humanidade em muita gente que, por algum motivo, se perdeu nesses últimos períodos. Ana Júlia, presidente da CUT, também dando seu recado final. Então, Edileuza, a gente faz a luta sem perder a ternura, né? E eu acho que isso que você está sentindo, né, e que você passa nesse momento, vivenciou na família e está vivenciando todo dia, é muito carregado, né? É muito carregado para os trabalhadores da saúde. A gente se emociona junto com vocês, junto com todos, né? Porque se nós temos coração e nós queremos um país justo e igualitário, não é possível que nós vemos tudo isso e achar que são números, achar que 300 mil é números, achar que 10 mil em Santa Catarina é números. Não são famílias, são vidas ceifadas, né? Então, a gente se emociona sim, eu acho que a gente tem o direito de chorar, e nós somos companheiros para isso também. Eu e a Ingrid, de vez em quando, a gente se troca algumas mensagens. Brigamos na política, mas eu acho que não tem como a gente não... Porque a gente já diz que ninguém solta a mão de ninguém, e nessa hora, às vezes, a gente precisa assim, estender a mão para os nossos companheiros de centrais, de partido, de movimentos, porque é um ano que nós estamos assim, é um ano, e que nós pensávamos que esse genocida ia comprar vacina em agosto do ano passado. Deixou de comprar 70 milhões de vacina em agosto do ano passado. O que significa isso, gente? É matar a gente. Fez todos os boicotes para não comprar vacina. Só entrou em ação agora. Agora há pouco entrou em ação, quando o governo Lula saiu para fazer isso. Então, e agora eles estão correndo atrás para caçar o Lula novamente, porque eles precisam salvar. Os empresários foram para a rua agora, porque eles perceberam que vai ter mudança, que o movimento social, os partidos de esquerda se unificaram em defesa da saúde, em defesa da vida, em defesa dos empregos. Eles não tiveram outra saída, a não ser dizer que eles também estão preocupados. Mas por que não fizeram isso ano passado? Por que deixaram morrer quase meio milhão de pessoas? Né? Então, acho que todo esse sentimento que transforme também na luta, que nos indigne e sejamos parceiros para que nós derrotamos esse governo Bolsonaro e que nós façamos também aqui no governo do estado de Santa Catarina, se tiver que tirar Moisés, que seja pela justiça, que seja pelo direito à vida do povo catarinense. Então, nós estamos nesse momento, acho que amanhã é um grande dia, eu convoco quem está nos assistindo, e não vá trabalhar, nós temos que dizer basta, nós queremos viver,
Nós queremos estar vivos no outro dia, sem o vírus, e que tenhamos vacina. E que essa vacina chegue logo nos braços de todos os brasileiros. Nos nossos braços, das nossas famílias, né, que nós tenhamos vacina. Não que com a vacina o vírus acabou, mas que a gente possa ter um pouquinho mais de paz e tranquilidade, e que os trabalhadores da saúde nos hospitais, nos postos de saúde, tenham um pouquinho de ar para respirar. Porque nós sabemos que um presidente da República que imita uma pessoa com falta de ar, ele não deveria mais nem estar sentado naquela cadeira. Só isso o Supremo e o Congresso Nacional têm responsabilidade, porque deixar esse homem continuar vai tirar o ar de muita gente ainda. Então, nós precisamos, antes que ele nos sufoque, é tirar fora Bolsonaro, sim. E amanhã façamos um grande dia de todas as atividades que nós temos no Estado. Um abraço aos companheiros e às companheiras aqui. Obrigada, Gilberto. Obrigado, Ana Júlia, presidenta da CUT. O Bolsonaro ainda está lá porque ele tem alguma utilidade para alguns setores desse país. Se não tivesse, ele já estava fora. Mas a utilidade dele está custando caro para esses setores. Neto, você e o seu recado final aí em nome da CTB, do Sinjusc, neste momento. Obrigado, Gil. Primeiro, eu queria deixar um abraço bem carinhoso na Edileuza e em todos os profissionais da saúde, né? O momento que a gente vive, e é importante também a gente não perder a nossa capacidade de se impressionar. Muito embora a gente já sabia, né, do que era capaz, eu acho que a gente não pode jamais perder a nossa capacidade de se impressionar com o que está acontecendo. Porque eu acho que quando isso acontecer, vai ser perigoso, né? E eu acho que a gente não está perdendo. E todo esse sentimento demonstra isso. Eu acho que o recado principal, além de agradecer, né, ao Giba, à TV Floripa pelo espaço, né, essas companheiras que estão aqui, pela troca, é conversar com a população de Florianópolis que nos assiste, né, dizer que o movimento sindical, ele quer que os trabalhadores trabalhem, né? Tipo, todo trabalhador quer trabalhar, agora em condições dignas e saudáveis. Essa é a questão, né? Então, dizer para essas pessoas que existe um movimento, né? Existe um movimento que não é pequeno, que não consegue achar normal morrer 3.000 pessoas por dia, né? Existe um movimento que não acha, ou melhor, que entende que existe possibilidade de transformar a sociedade a partir de um caminho que não é esse que a gente está tomando. Existem outros caminhos, existem outras alternativas, né? Existe um movimento que está do lado da classe trabalhadora, né? E eu pediria, né, em nome da CTB, do Sinjusc, que os trabalhadores que nos assistam agora também procurem a sua entidade de representação, né? Qual é o seu sindicato? É fundamental as pessoas estarem no movimento sindical, na entidade que lhes representa, porque o momento é de fortalecer essas entidades para a gente poder fazer essa resistência. E pode ter certeza, a gente vai estar até o último suspiro nessa resistência, né? Porque a gente sabe que isso também vai passar. E a gente está fazendo justamente, a gente faz esse movimento agora, de resistência, e óbvio, não é milagre, né? Já dizia a música, milagres acontecem quando se vai à luta, né? E é o que a gente está fazendo. A gente está buscando mostrar que existe outro lado, porque em dado momento vai chegar a nossa vez. Vai chegar a nossa vez e a gente vai estar pronto para mostrar para a população que existe uma outra alternativa de fraternidade, de paz, de amor, diferente disso que a gente vê hoje. Perfeito. Te agradeço, Neto Puerta, do Sinjusc, Sindicato dos Trabalhadores no Judiciário em Santa Catarina, e também da CTB. E agora queria passar, então, para a Ingrid Assis, que é da CSP Com Lutas, também para dar o seu recado final aqui no nosso programa especial sobre o dia 24 de março. Ingrid? Tá certo, Gilberto. Então, mais uma vez, agradecer, né, a TV Floripa,
você aí pela essa mediação, né? E assim, dizer mais uma vez aí que Edileuza e todos os profissionais da saúde, muito obrigada, né, por vocês estarem sendo frente de linha, estarem com muita força, muitos profissionais até com salários atrasados, com falta de material e sendo toda essa força aí à frente, né? Então a gente não pode nunca deixar de lembrar, né, todo esse trabalho que vocês têm realizado, né? E dizer assim para os camaradas, né, a gente tem que continuar forte, porque se a gente esmorecer, aí o negócio está perdido, né? Porque nós temos que dar uma direção para a classe trabalhadora e, de uma forma ou de outra, eles esperam essa direção, né? Então, em nome da CSP com Lutas, também convocar a todos os trabalhadores, né, que procurem os seus sindicatos, que reivindiquem os seus sindicatos, venham construir essa luta, né? Porque a gente sabe, né, que por mais que a gente tenha vacina, a gente tenha vários outros elementos que podem nos auxiliar para que a gente possa diminuir todo esse agravamento da pandemia, a única saída nesse momento, e motivos não nos faltam, é tirar Bolsonaro, Mourão e companhia, porque eles têm destruído, né, com as nossas vidas. E o fora Bolsonaro e Mourão está totalmente relacionado aí às reivindicações mais urgentes da classe trabalhadora, né, e do povo pobre desse país. Então é importante a gente unificar todos os movimentos, cercar de solidariedade todo o povo brasileiro, né, as lutas que estão acontecendo, organizar os de baixo, né, para essa luta, seja via as organizações aí sindicais, os comitês de periferia, a juventude nos seus locais de trabalho, né, mas que se organizem para defender o lockdown em defesa da vida, pelo menos por 15 dias, como os cientistas falam que é essencial nesse momento. A vacinação tem que ser para todos, já, né? Tem que garantir o auxílio emergencial, nem que seja de R$600, para que a gente possa diminuir todo esse sofrimento e a fome que o povo brasileiro vem sofrendo, né? Que hoje as pessoas não têm morrido não só de Covid, mas também de fome, por negligência desse governo. E o essencial disso tudo é fora Bolsonaro e Mourão, não tem outra saída, para que a gente possa realmente conseguir garantir, né, os nossos direitos, a nossa vida. Isso precisa acontecer, né? E nós devemos exigir aqui a todos os que ainda não estão nessa luta, organizados, sejam eles partidos, sindicatos, centrais sindicais, que se unam a esse movimento pelo Fora Bolsonaro. É hora de construir toda a unidade possível em defesa da vida dos catarinenses e do povo brasileiro. É isso. Muito bem, obrigado, Ingrid Assis, da CSP com Lutas, obrigado a todas e a todos que participaram conosco desse debate. Eu quero lembrar que a TV Floripa você consegue acompanhar no canal 4 da NET e também pelo nosso canal TV Floripa no YouTube. Se inscreva no canal, clique no sininho e receba as notificações sempre que a gente colocar um programa como esse no ar. Nós também pedimos a colaboração de todos e todas, vocês que estão aqui conosco, que participaram desse debate, as pessoas que nos acompanharam em casa, para mandar contribuições para a nossa programação. Mande sugestão de pauta, mande vídeo sobre alguma notícia que ocorre no seu bairro, no seu espaço, onde você frequenta, na sua escola, enfim, no seu local de trabalho. Mande informações para a gente, ajude a construir, e sempre, claro, usar o telefone na posição horizontal, tá? Então, a gente pede para que você contribua para construir a nossa programação, para que a gente faça aquela realidade que faz parte da sua vida, que impacta na sua vida, do seu vizinho, do seu colega, para que ela seja notícia, para a gente poder transformar isso no dia a dia. Nós vamos ficando por aqui e eu queria ver se vocês, em 1, 2, 3 palavras, resumissem para nós o que seria o remédio para o Brasil neste momento que nós estamos vivendo, para a gente finalizar esse programa desta forma. Então, rapidamente, todos juntos, qual é o remédio neste momento para o Brasil? Fora Bolsonaro! Pensei que não iam acertar. Não precisa nem ensaiar. Obrigado a todos e todas. Até logo, a gente volta a qualquer momento com a nossa programação aqui na TV Floripa. Muito obrigado.